Mais um assunto relevante que nós tivemos julgados importantes nesse primeiro semestre são as concessões de serviços públicos, tá? E aí, vamos ver aqui o julgado, agora, bem recente, de maio, fala o seguinte: é inconstitucional norma municipal que autoriza a celebração de contrato de parceria público-privada para a execução de obra pública desvinculada de qualquer serviço público ou social. Trata-se de previsão inconstitucional porque invade a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contrato. As PPPs são disciplinadas pela Lei Federal 11.079, que veda expressamente a celebração de contratos de PPP unicamente para execução de obra pública, sem vinculação à prestação de serviço público ou social. Aqui você precisa entender o que a Constituição diz sobre a competência legislativa para licitações e contratos, tá? O ponto é o seguinte: segundo a Constituição, compete privativamente à União estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos. Ao estabelecer essas normas gerais sobre licitações e contratos, também estamos abarcando contratos de concessão, tá? Contratos aqui nesse caso de concessão especial, que é a parceria público-privada. Veja, na lei das PPPs ficou estabelecido: não se pode fazer uma PPP só para construir uma obra pública, tá? Sempre tem que ter um serviço associado. Então veja, vou até beber uma água aqui porque precisa de uma explicaçãozinha, precisa dar um passo atrás para ficar claro. Vamos lá, vamos desde o início, tá? Nós temos os serviços públicos. Os serviços públicos, eles são definidos por lei e eles são de titularidade do Estado. O Estado, ele pode delegar um serviço público. Através de concessão, permissão ou autorização, o Estado passa para um particular a execução desse serviço público, tá? Ok. Nós temos, portanto, a concessão. A concessão pode ser comum ou pode ser especial. Concessão comum é aquela da Lei 8987. A concessão comum, ela é bancada pelas tarifas pagas pelos usuários. Exemplo muito comum: concessão de rodovia. Por exemplo, o estado de São Paulo tem diversas dessas, sabe? É o que a gente chama de rodovia privatizada. É um termo juridicamente errado. A rodovia não é privatizada, ela é concedida, tá? Então, nesse caso, tem lá um contrato de concessão por 10, 20, 30 anos e essa rodovia ela é administrada por uma empresa privada. Como essa empresa privada adquire recursos para administrar essa rodovia? Através do pedágio, que são tarifas pagas pelos usuários. Essa é a concessão comum. Na concessão especial, nós temos uma diferença fundamental. O poder público, ele ajuda a pagar as despesas da concessionária. Por isso que é uma parceria público-privada, tá? Na concessão comum, o poder público não paga nada. Às vezes ele até cobra, mas ele nunca paga nada. A concessionária, ela adquire seus recursos através do pagamento feito pelos usuários, pagamento de tarifa, tá? Já na concessão comum, nós temos, na concessão especial, desculpa, que são as PPPs, nós temos dois tipos, tá? Nós temos as PPPs administrativas e as patrocinadas, tá? Na PPP patrocinada, o concessionário, ele também arrecada tarifas, só que uma parte dos recursos vem do poder público. Então ali, uma metade do que a concessionária precisa para gerir seu serviço, obter seu lucro e tal, vem das tarifas pagas pelos usuários, e uma outra parte são recursos diretamente mandados pelo poder público. Já na concessão administrativa, 100% dos recursos são públicos, não tem tarifa paga pelos usuários, tá? É um serviço que o Estado presta gratuitamente, põe aspas aí nesse gratuitamente, para a população. Pode ser feito, portanto, através dessas PPPs, que são concessões especiais, nesse caso, seria uma concessão administrativa. Perfeito. Só que a lei falou, olha, o que interessa em se tratando de concessão de serviço público é o serviço público prestado, não é a obra necessária para prestar esse serviço público. Então pensa o seguinte, olha, tem um porto, beleza?
Só que, para esse porto funcionar, vai ter que construir o porto mesmo. Só o que a gente tem é o espaço aqui na praia para fazer o porto. Então, tem que construir o porto. Pode fazer uma PPP só para construir o porto? Não, tá? Mas pode fazer uma PPP para construir o porto e, na sequência, essa concessionária administrar esse porto. Aí por 5, 10, 20, 35 anos, ok? Aí pode. Ou seja, tem que ter o serviço público junto da obra. Que serviço público é esse? No caso do exemplo que eu dei, né? O serviço público ali do transporte marítimo desse porto, ok? O que essa lei aqui do município, salvo engano, era o município de Ariquemes, lá em Rondônia, já morei em Ariquemes, inclusive, essa lei falava, olha, o município de Ariquemes pode fazer parceria público-privada, tá? Só para construir uma obra pública, sem ter nenhum serviço associado ali. É uma parceria público-privada só para construção de obra. O STF falou é inconstitucional. Pode não. Não pode por quê? Porque a lei federal, que é quem estabelece as normas gerais em contratos administrativos, falou que não pode, tá? E de fato não faz sentido nenhum, porque se é só para construir uma obra pública, você não precisa de uma parceria público-privada. Você vai fazer simplesmente uma licitação para construção de obra pública, tá? Você faz essa parceria quando você tem um outro modelo gerencial que vai ter algum serviço público prestado ali, ok? Então, por isso foi declarada inconstitucional aqui na ADPF 282 de Rondônia. E tem um julgado aqui do STF de 2020. Obviamente não é novidade legislativa, não é novidade jurisprudencial, mas eu quero que você entenda esse julgado de 2020 para a gente chegar na novidade de 2023, beleza? Olha só, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação. Então, olha só, estamos falando de serviço público, estamos falando aqui de concessão de serviço público. Vamos conceder serviço público de transporte coletivo, precisa de licitação. Esse é o entendimento do STF aqui em repercussão geral. Você ainda vai levar para sua prova esse entendimento, ele continua válido, só que ele ganhou uma exceção, tá? Mas veja, como regra, essa repercussão geral continua válida. Vejamos agora a exceção, ali de 29 de março de 2023. Olha só. A regra geral é a realização de licitação. Veja que o julgado já começou concordando com o julgado anterior, mas ele vai. No entanto, especificamente em relação ao transporte rodoviário interestadual e internacional, veja que o objeto aqui é restrito, né? Qual é o objeto geral lá da nossa regra? Transporte coletivo. Qual é o objeto restrito aqui? Transporte rodoviário interestadual e internacional. Uma interpretação sistemática da Constituição admite a autorização do serviço sem o processo licitatório. Então veja que nesse caso nós teremos uma autorização de serviço público. Não é concessão, não é permissão, é autorização. E a autorização pode ser feita sem licitação, tá? Concessão e permissão é que não, precisa de licitação, tá? A concessão, inclusive, só admite duas modalidades de licitação, né? Ou é concorrência ou é diálogo competitivo. A permissão pode ser qualquer modalidade de licitação. E a autorização nem precisa de licitação, tá? E aí, como no entender do STF, o transporte rodoviário interestadual e internacional pode ser feito mediante autorização, não precisa licitar. Tá? Continuando o mesmo julgado, ele vai falar o seguinte: é constitucional o dispositivo de lei federal que altera o regime de outorga da prestação regular de serviço de transporte terrestre coletivo de passageiros, desvinculado da exploração de obras de infraestrutura, permitindo sua realização mediante mera autorização estatal, sem a necessidade de licitação prévia. Teve uma lei federal que falou, olha, para o transporte rodoviário interestadual e internacional, que não esteja vinculada à exploração de obra de infraestrutura, não precisa de concessão ou permissão. Pode ser feito por autorização. Como pode ser feito por autorização, não precisa licitar. Tá? Em face dessa lei, o Ministério Público Federal apresentou ADIs
Só que o STF julgou improcedente as ADIs para falar que é constitucional essa previsão legislativa. Perfeito?